Oi, gente. Mais uma vez a gente por aqui no programa Momento Saúde com Paula Riolfi. O tema de hoje é simplesmente sensacional. As mães que nos acompanham vão assim ficar pirada com as dicas que a gente vai ter por aqui. Nada mais, nada menos que a topíssima nutricionista e minha querida amiga Juliana Ebran. Muito obrigada, Ju, de você ter aceitado o meu convite na sua agenda apertada. Muito obrigada de coração. Ai, Paula e todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, poder contribuir com esses assuntos tão interessantes e que de rico conteúdo vão servir para cada um de vocês. Ô Ju, eu quero te perguntar logo de cara. Então, a gente falando de obesidade infantil, eu posso associar com muito, já que a obesidade é considerada uma doença, né? Sim. Eu posso associar muitas outras doenças nesse mesmo quadro. Tá certo isso, Ju? Sim, Paulo, hoje a gente vive uma epidemia de uma obesidade infantil, que não é só o peso que aumenta, as doenças que vêm junto associadas a esse peso. Então, é uma síndrome metabólica, são resistência insulínica, uma disfunção na tireoide, uma descompensação na pressão arterial. A criança perde um pouco a qualidade de vida também, e isso compromete muito a saúde. Então, não quer dizer que se a criança tá gordinha, ela tá isenta, por exemplo, de ter uma anemia ou de ter algum outro problema metabólico. Não tem nada a ver. Nada a ver, exatamente isso, Paula, porque às vezes a criança está se alimentando de alimentos que não têm nutrientes. Então, são os alimentos que são desprovidos de vitaminas e minerais, que acarreta mais ainda uma deficiência nutricional nesse organismo. E fica complicado para todo mundo depois para resolver esse pepino, né, Ju? E aí, a gente como mãe, agora falando como mãe, já que você é nutricionista da minha filha, graças a Deus por isso, o que a gente faz? Por exemplo, Ju, quando a gente vai mandar a criança para a escola, já está numa idade que ela tem que levar a lancheirinha. Eu posso colocar aqueles bolinhos, eu posso colocar o suquinho, o que você acha que eu posso colocar? Todos esses alimentos industrializados, eles são extremamente processados e eles vão perdendo as vitaminas e os minerais. O ideal é a gente sempre mandar alimentos mais naturais, frutas, pães integrais, com um recheio de frango, um recheio de atum mesmo que seja, não vai estragar. Ou mesmo uma raiz cozida, um pedaço de batata doce, de mandioca. Um ovinho mexido, dá para levar. Um ovinho mexido. Exatamente, fazer bolinhos em casa, uns muffins, né? Hoje em dia a gente tem tantas receitas gostosas, colocar aveia na massa, colocar ovo. Então, voltar para a alimentação mais natural e evitar esses industrializados. Aquele suquinho que a gente vê, aqueles do bem, aqueles saudáveis, pura, aquelas coisas que a gente acha que é super legal para mandar, não? Não, Paula, esses alimentos são extremamente processados. Esses sucos, eles têm corantes, conservantes, eles são ricos em sódio e eles comprometem a saúde da criança Principalmente também. Se tiver com um problema de obesidade, né, Ju? Não dá para poder arriscar, né? Além da obesidade, eles também vão interferir na microbiota intestinal dessa criança. Então, é o intestino que vai ser afetado, que aí vai ocorrer também menor absorção de nutrientes. É saúde pública de verdade, né, Ju? Parece que é uma brincadeira o que a gente fala, mas é saúde pública mesmo, né? Exatamente. E o açúcar? O que a gente faz? Agora ficou aquele negócio de não dar açúcar. O que a gente faz? O açúcar, ele não é para ser adicionado em nenhum alimento para a criança. O quanto mais pudesse evitar, é muito melhor. E preferir dar frutas no lugar de doce para a criança. Então, picar uma banana e mandar, picar abacaxi, dar morangos, para estimular também o paladar natural da criança. Entendi. E nesse caso, por exemplo, o açúcar não é bom para ninguém, na verdade, né, Ju? E aí a gente entende, tira o glúten, deixa o glúten, o que a gente faz com o glúten? Isso é um modismo, exatamente, hoje em dia, né? Alimentos sem glúten, sem lactose. Tem que entender o contexto. Para cada indivíduo, para cada criança, vai ser necessário um cardápio especializado, específico, um alimento específico. Então, o tirar ou não o glúten vai depender de cada caso. Da conduta do profissional que vai aplicar, né, Exatamente, Ju? Paulo. E às vezes o tirar o glúten pode até ser uma cilada por cair em alimentos mais processados ainda e com alto índice glicêmico. Então, tem que ser com boa orientação. Tem que ter um profissional. Não adianta a gente achar que consegue fazer tudo porque não consegue, né, Para Ju? não ter erro, né?
né, Paulo? Porque se também tirar o glúten e cair em farinhas de alto índice glicêmico... Colocar muito açúcar, né? Mesmo que seja disfarçado nos alimentos, né? Pode ser até pior. A gente vê agora nos mercados em geral aquele balcão de produto que a gente entende como saudável. A gente pega o nosso carrinho e acha que tá abafando. Sou da era saudável. E aí vou pegando aqueles integrais, aquelas bolachinhas. E daí, Ju, o que você acha disso? Esses alimentos são os falsos saudáveis, porque a gente tem que aprender a ler rótulos. Gente, presta atenção nessa dica. O primeiro ingrediente que começa é sempre o que tem mais no produto. Ah, é? Então a gente tem que estar atento a ler o rótulo, interpretar aquele rótulo e saber os ingredientes que contém. E esses alimentos que você citou, Paula, lá do supermercado, daquele corredor lotado de saudáveis, são os falsos saudáveis. Então, são lotados de açúcares, de gorduras, de sódio. Então, também não são boas opções. Gente, já a gente volta com mais dicas e broncas para vocês. Voltamos aqui então com a nossa querida Juliana Ebran, que está dando uma aula pra gente, principalmente para as mães com um filho pequeno. Agora começou a época escolar e todas as atividades que eles têm durante o dia. Então a gente já aprendeu que aquelas gôndolas do supermercado que tem um monte de coisa pseudo natural, na verdade não pode ser levada tão a sério. Ju, almoço, lanche da tarde e janta, como que é? Sempre pensar em comida de verdade. Evitar os industrializados e procurar fazer as refeições em casa, com comidas mesmo, arroz, feijão, uma carne, um frango, até batata, se a criança gosta de uma batata, fazer uma batata no forno, colocar temperinhos naturais, evitar também os temperos artificiais. E muito sal também, exatamente, né? Paulo, glutamato monossódico, extremamente prejudicial para a nossa saúde. Ele aumenta muito a pressão arterial, ele faz retenção de líquidos, imagina no organismo de uma criança. Informação, isso, né? E eles mesmo, esses glutamatos, eles modificam o paladar natural da criança, então ela já vai crescendo com um paladar mais aguçado para alimentos salgados e mais gordurosos. E aquela pergunta, Ju, miojo pode? Nossa, ai, pegou, né? Miojo é um alimento extremamente ruim, né? O macarrão, lamen, que eles falam, né? Ele já é frito. E aquele pozinho, então, é uma junção de toda a química mais ruim para nossa saúde. Ele é inflamatório, então, né? Exatamente. Não tem nem cabimento. Então, eu tenho uma criança que está seguindo a dieta da nutricionista, bonitinha, está fazendo o protocolo certinho. Nunca mais ela vai poder comer nada assim fora desse protocolo? Como é que funciona? Eu tenho dia do lixo? Não tem o dia do lixo, né? Eu falo que a gente não deve colocar lixo no nosso organismo. Nosso organismo tem que ser preservado, a nossa saúde, que é o maior bem que a gente tem. É verdade. E a gente saber escolher alimentos gostosos e saudáveis. E é possível, né? É possível hoje em dia com um mercado tão grande, né? Com tantas opções, basta ser bem orientado. Então a gente pode, por exemplo, comer um lanche. Eu já levei a minha filha, por exemplo, naquele Santo Alimento, Food Trucker, que tem ali na Santa Terezinha, é uma delícia. Exato. E é super saudável, né? Exatamente. Tem ali uma carne gourmet, uma carne feita manualmente, né? Não é processada. O que não dá é pra colocar nesses fast foods que tem por aí, nem de vez em quando, né, Ju? Exatamente. Porque também a criança, né, Paula, cria um vício. E aí, todo alimento que vai ser consumido várias vezes é o que vai acarretar o problema. Não é comer também de vez em quando, mas a criança não sabe dividir isso aí e ter uma maturidade de dizer não, porque mudança de hábito. Acho que tem que ser da família, né, Juliana, para ter... Porque é muito importante, né, Paula? Vocês, pais, e a gente como educadores, né? A gente forma hábito alimentar na criança. Então, ela está crescendo e está formando esses hábitos alimentares que vão interferir na vida adulta dela. Então, é muito importante e sério isso. E quantas doenças estão aí por conta dessa falha alimentar que a gente tem na infância, né? Exatamente. Então, está crescendo o índice de doenças aí, uma atrás da outra, né? E depois o que eu vejo na prática clínica, né, Paula, no meu consultório, são esses adultos que vêm cheios dos problemas, que durante a infância não tiveram contato com legumes, com verduras, não foram incentivados a comer de forma saudável e depois tem que mudar
por conta de problema de saúde, que é mais difícil daí ter que mudar, né? E eu falo que a conta de uma farmácia é muito mais caro do que a conta da feira, né? O leito de um hospital é muito mais caro do que uma viagem. Eu falo, vamos investir em coisas gostosas, né? Em saúde, que é muito mais prazeroso do que ficar consumindo alimentos industrializados ainda que vão acarretar doenças pra gente. Gravíssimas, né? Ju, agora outra coisa que é um tabu. E o leite? Pode leite, não pode leite? O que a gente faz agora com esse leite? O leite hoje em dia está complicado porque é tudo menos leite, né, Paula? A vaca, ela é forçada a produzir o leite no período que ela não está produzindo. Período de estresse ali, né? Exatamente. Ela recebe alguns hormônios, antibióticos, que isso aí acaba passando, né? E a gente acaba tomando isso junto. Então, eu falo, se a gente tivesse uma vaquinha e a gente criada em casa, como do tempo da vovó lá... Não teria problema nenhum. Não que eu sou contra o leite, mas o problema é que o leite hoje em dia é também um alimento ruim, de qualidade ruim. Contaminado, né? Exatamente. Pode provocar inflamação celular, né? Então eu falo, e a gente tem que pensar, Paula, que sempre você pode me questionar, e o cálcio, Ju, não vai fazer falta? Tem outras fontes de cálcio que tem a biodisponibilidade, que a gente fala, que é a absorção desse cálcio de forma tão mais eficiente do que o leite, né? Então, investir em verdes escuros, em semente de gergelim é riquíssima em cálcio. Dá para fazer a substituição tranquila. Dá para fazer a substituição e ainda numa receita, né? Levar a criança para a cozinha. Eu falo também que estimular a criança a participar mais dessa vida, né? De formação de hábitos alimentares, até de forma ativa, ela construindo também o conhecimento. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta para saber o que a gente faz para colocar no lugar do leite. Voltamos aqui então com as dicas da nossa sensacional nutricionista Juliana Ebram. E aí a gente fica com aquela pergunta que não quer calar. Os alimentos estão assim extremamente sofrendo um processo de mudança, liberações de vários agrotóxicos de diversos fins. Como que a gente faz, Ju, para eu ter certeza que eu estou comprando um alimento de qualidade e não um veneno em forma de folha? Paula, mas essa é uma preocupação também, além dos industrializados, né? Quando a gente fala para ir para uma alimentação mais natural, tem que ter o cuidado de saber escolher um alimento de boa qualidade também. Então, evitar alimentos com muito agrotóxicos. O Brasil está encaminhando para o país que mais está usando esses pesticidas e que esses pesticidas também têm impacto na nossa saúde. Então, eu falo, de preferência, procurar uma horta que você consiga ter certeza que o alimento é natural de verdade. O alimento menorzinho, né, Ju? Tudo que é muito extravagante, ele foi submetido a uma condição química. Essas características são importantes. O alimento mais natural, ele é menor, ele não tem uma aparência muito bonita, às vezes ele é meio feinho, às vezes ele está meio deformado, às vezes tem até um outro bichinho que os pacientes reclamam, mas esse alimento é o mais natural para a nossa saúde, o que está mais livre de todos esses venenos que causam também problemas para a nossa saúde. Então eu falo, procurem feiras com garantia dos alimentos serem mais naturais, ou procurar hortas, ou pedir para amigos, né? Alguém às vezes mora em sítio e fazendas. Uma banana da roça, do sítio, tem cheiro de banana, tem gosto de banana. Eu sei porque eu tenho em casa, é docinha, né? É uma delícia. E diferente de uma banana do supermercado, que os pacientes às vezes falam que tem gosto de nada, tem gosto de isopor, né? E todos esses alimentos mais naturais, eles têm o sabor já mais característico, eles têm um cheiro mais gostoso. Então, isso também já estimula a alimentação de forma mais natural. Você tem um alimento que tem um gosto melhor, mais atrativo, e você consegue colocar até mais nutrientes dentro do sabendo que você está comendo comida de verdade, não está veneno, né? Não tá exatamente. Veneno. Outra coisa legal, Paula, é observar a sazonalidade. Então, a gente procurar lá, ver na internet, hoje em dia tem
Quanta informação. Procura lá uma tabelinha de sazonalidade. O que é isso? São os alimentos que estão na estação. Eles são mais baratos, eles têm mais nutrientes e são fáceis de encontrar. Pode congelar, Ju? Eu posso fazer polpinha para fazer suco ou docinho? Pode, ótimo. Que agora é época de goiaba, por exemplo, né? Tá dando um monte de goiaba aí. Pega a goiaba, bate a polpa e congela. Deixa a goiaba picadinha depois para bater num suco, para bater no iogurte, fazer um sorvetinho. Então tem maneiras muito gostosas de utilizar também os alimentos e de forma natural. Ju, e daí eu digo pra você deve ouvir muito isso, mas minha filha não come verdura nem legume, não come fruta de jeito nenhum. Como que a gente faz? Então, Paulo, eu falo assim, primeiro, não forçar, né? Vamos colocar de forma natural esse alimento para a criança. A alimentação tem que ser natural, não pode ser uma coisa forçada. Incentivar a criança a ir na feira junto, comprar o alimento, levar a criança para a cozinha para preparar uma receita junto, colocar os legumes lá picadinhos, meio que disfarçado, para ver se a criança consegue habituar com o paladar, né? E observando aos poucos que a criança vai se adaptando. E quando ela é mais mocinho ou mocinho, a gente consegue já explicar para ela que aquilo ali é para a saúde, né? Que não tem jeito, que tem que ser introduzido na alimentação diária, né, Ju? Exatamente, Paulo. E criar uma historinha, né? De forma lúdica, né? A gente que é educador, vocês que são mães, né? Todos os pais, ajudar a criança mesmo a, de forma lúdica, aprender quais são as vitaminas que tem nos alimentos. A cenoura é importante fonte de beta-caroteno, falar para ela, é um precursor da vitamina A, que vai faz ficar bonito o seu cabelo. Faz bem pra pele, unha, cabelo, vai, né? Então, tudo isso, a criança vai sendo estimulada, né? Vai aprender mais, vai ficar mais inteligente na escola. Então, tudo isso, todo mundo num consenso, vai ajudando e contribuindo nessa formação educacional. Então, mesmo quando eu for sair dessa dieta, eu tenho que tentar colocar alimentos mais saudáveis. Existem algumas restrições, mas eu tento colocar o sorvete, por exemplo, existe. A gente sabe que tem até aqui em Taubaté, né, uma fábrica de sorvete, que é um sorvete orgânico, que é um sorvete limpo, né, Exatamente. Ju? Hoje em dia, além de algumas empresas produzirem alimentos mais limpos, né, sem corantes, conservantes, sem muito sódio. E uma delícia, viu, Ju? Né? Eu adoro. Dá também, Paula, para fazer sorvetinhos em casa, né? De banana. De banana, bater a banana ali com um pouquinho de cacau em pó, né? Bater uma manga, bater uma goiaba, colocar um pouquinho de iogurte, um pouquinho de leite de coco, fica uma delícia. Então, criar receitas com as crianças que elas também possam desfrutar de alimentos que elas gostam, mas sem prejudicar a saúde. E pode procurar no Instagram da Juliana Ebran, que tem cada receita, gente, que não dá para acreditar que é saudável aquilo, coisa mais deliciosa. No próximo bloco, ela vai dar as dicas finais pra gente. Oi, gente, estamos de volta aqui com a nossa querida convidada de hoje, Juliana Ebran. E neste último bloco, eu só tenho a agradecer, primeiramente, ela ser a nutricionista escolhida para cuidar da minha filha. Eu sou, assim, eternamente grata pelo carinho que ela tem com ela e, graças a Deus, a saúde dela sempre estabelecida por esse profissional que, para mim, é exímio. Aconselho a todos. Ju, nesse último bloco, é todo seu. Olha, Paulo, muito obrigada. Falo assim, tudo na vida a gente tem que fazer com amor, né? Então, de nada vale esses conhecimentos se a gente não aplicar com amor. Então, vocês, né, educadores e todos os pais, procurem colocar uma alimentação saudável, com amor para a criança, que eu falo, dá mais trabalho. Por isso que os pais reclamam. Doutora, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo, ela sim. Ela arruma sempre, né, uma coisa pra gente. Exatamente. Tem tantas receitinhas saudáveis hoje em dia que dá para fazer. Eu falo, é melhor perder tempo na cozinha do que perder tempo cuidando de uma doença. No hospital, né? No hospital, exatamente. Então, vamos sim, não é perder tempo, é ganhar saúde com a criança. Vamos investir em fazer receitinhas, em dedicar a mais a saúde, a mais os alimentos saudáveis. Tem tantas receitas hoje em dia gostosas pra gente fazer. Tem lá no meu Instagram, quem quiser acompanhar, tem no meu Facebook.
Eu crio um monte de receitas também para colocar para vocês. E quem quiser ser sua paciente, Ju, como é que faz? Olha, eu atendo na Clínica Badaró Dermatologia, sou formada esse ano, completei 10 anos de atuação. E a alimentação faz isso, gente, deixa bonito assim, 10 anos que eu trabalho em prática clínica, eu atendo crianças, adultos, adolescentes em todos os seus objetivos. E quem quiser, os meus contatos depois pode seguir nas redes sociais. Vai ser um prazer atender a cada um que vier até mim. E eu falo, vamos cuidar da nossa saúde, que é o maior bem que a gente tem. Com alimentos, Paulo, que eu falo assim, que depois os pacientes até falam e eu fico, com o meu coração enche de alegria. Eu não troco mais a minha marmita por nada. Eu amo essa receitinha, eu amo esse pão, eu amo esse bolo que a gente cria. Todas as receitas de forma saudável e gostosa e ainda levando benefícios inúmeros para a nossa saúde, porque é peso que diminui, é uma resistência insulínica que fica normalizada, é mais qualidade de vida, né? O sono que melhora, a disposição que melhora, é a saúde no contexto geral que melhora, não é só perder peso, eu falo, é ganhar saúde. Isso, né? Que é importante, né? Exatamente. Ju, obrigada de coração, viu? Eu agradeço você como amiga, como profissional, como mãe. Agradeço a Deus de ter colocado você na minha vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Gente, até a semana que vem. Tchau.